de ligar o áudio. Shalom a todos. Estamos ao vivo com a Parashá Bamidbar, no deserto. Números, né? Números fala sobre toda a jornada, né, dos filhos de Israel, que eles passaram no deserto. Sobre o que aconteceu com eles no deserto. Então, nós estamos na 34ª Parashá do Sefer da Torá. Nós temos, o total são 54 porções, então a gente só tem mais 20 porções, ou seja, vamos botar aí que seja 20 semanas, mas não são 20 porque tem parashiotes que são merubarotes, são juntas, né? Então pode ser menos um pouco, tá? Então a gente já está finalizando mais uma leitura anual do livro da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido também como Pentateuco. Sem mais delongas, está, como foi dito, está no livro de Bamidbar, Números 1, do capítulo 1 até o capítulo 4, 19. E Deus falou a Moshe no deserto do Sinai. Shalom, shalom. Deus falou com Moshe no deserto. Sai da tenda da reunião no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois do êxodo da terra do Egito. Ali foi no segundo ano após a saída do Egito. Levante a soma de toda a congregação dos filhos de Israel para cada família por sua casa paterna, e o número da contagem dos nomes de cada varão por cabeça, quem tiver de 20 anos para cima, todo aquele que está apto a ir para o exército de Israel. Você, Aarão, deve fazer uma apuração deles com seus regimentos. Haverá com vocês um homem de cada tribo que é o cabeça da linha paterna. Então ali ia tirar o censo do povo de Israel, ia ter ali o número da contagem do povo de Israel no segundo ano, né, do êxodo do povo. Então, a gente vê aqui que a gente faz o Bar Mitzvah, quando o menino tem 13 anos, que é comemorando uma maioridade espiritual. Mas não é totalmente uma maioridade espiritual. Ali é mais um simbolismo para ele ir subir na Bimar, na sinagoga, fazer leitura da Torá, fazer parte de um minyan, certo? Porém, a maioridade mesmo a gente vê aqui que é com 20 anos, essa parte são contadas. Aqui, nessa parte que foram contadas na soma total, não está contando mulheres, não está contando crianças. Crianças, sim, de 0 a 19 anos não é contado nesse momento. Então, a gente vê que o Eterno, ele conta a partir dos 20 anos, tá? No 20º ano, já conta, já faz parte, já pode ir para a guerra. Então, você já é contado, já tem uma espiritualidade, né? Uma responsabilidade espiritual, tá bom? E aqui está falando, haverá com vocês um homem de cada tribo. Então, cada tribo acompanhou, cada homem, o líder da tribo, acompanhou ali para poder fazer o censo junto com Aarão e Moshe. Esses são os nomes que ficarão com vocês. Para Reuven é Rubem, Elitsur, filho de Shedeur. Para Shimon, que é Simeão, Shelumiel. Aqui no Brasil é muito utilizado esse nome, é o nome Samuel. Shelumiel ben Tsuritsadai. Para Yehudá, Narshon, filho de Aminadav. Para Issahar, Netanel, filho de Suar. Para Zebulun, Eliave, filho de Relon. Para os filhos de Yosef, aqui são meia tribos, né? A tribo de Efraim, de Manassés. Ele chamar e Amiúde. E para ele chamar filho de Amiúde, para Menaché, Ganiel, filho de Pedazur. Para Benjamim, Avidão, filho de Guidone. Para Dan, Arriese, filho de Amishadai. Para Asher, Pagiel, filho de Ocrã. Para Gad, Eliasaf, filho de Deuel. Para Naphtali, Ahirá, filho de Enã. Para estes são chamados pela comunidade os líderes da tribo de Israel. Oi, shalom, boa noite. E esses são chamados pela comunidade os líderes
das tribos paternas da cabeça dos milhares de Israel. Moshe e Aharon, esses nomes, gente, é o nome dos homens mais importantes da tribo, tá? Só foram os cabeças mesmos, sabe? Tem o chefe, digamos, tem 200 mil homens. Aquele ali era o mais importante, é o chefe daqueles 200 mil homens. Claro que ele tem chefe abaixo deles, né? Porque tem chefe de 50, de 100, de 1000. Ei, Ana Arielle, Shalom. Então, a partir daqui, eles são líderes, né? Então, ali, a partir dali, eles iam poder contar. Ó, esse aqui é da minha tribo, esse é da minha tribo. Eles reuniam para poder fazer o censo. Moshe e Aharon pegaram esses homens que tinham sido indicados através de seus nomes, o Eterno que escolheu, tá? Eles reuniram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês e verificaram a sua linhagem. Qual é o segundo mês, gente? O segundo mês, primeiro dia, não é segunda-feira, o primeiro dia é o domingo, e o segundo mês é o mês de Ar. O primeiro mês é Abib, ou Nissan, que hoje é conhecido como Nissan, antes, ou algumas traduções vai estar Abib, e o segundo mês, Iar, certo? Eles reuniram toda a comunidade no primeiro dia do segundo mês, seria mais ou menos o mês de Nissan é abril, o segundo mês é maio. E verificaram suas linhagens familiares de acordo com as suas casas paternas, mantendo uma contagem dos nomes. Todo aquele com 20 anos ou mais foi contado por cabeça. Moshe os contou no deserto de Sinai, assim como Deus havia lhe ordenado. Este foi o censo dos descendentes de Reuben. Eu vou falar algumas palavras aqui, às vezes vocês não vão entender. Reuben é Ruben, tá? Só que é o nome em hebraico de Ruben, Reuven. Reuben, o primogênito de Israel, que inclui aqueles que foram da linhagem dos familiares, foram verificados de acordo com a sua casa. Da tribo do Reuben, de todos que foram contados de Reuben, o chefe foi Elitsur, foi 46.500. 46.500 homens da idade de 20 anos para cima. Então, aquele jovem de 19 anos, ele não foi contado. Aquela criança não foi contada. Mulher não foi contada, tá? Então, Ruben foi 46.500. Shimon, que é Simeão, vocês conhecem como Simeão, 59.300. Judá, 74.600. Porque Judá, ele se afastou logo cedo, né? Ele casou com a filha de Hirã e já começou fazendo filho. Então, a gente vê a quantidade, assim, dele. Amém. Isso aí. Muito obrigada, Arielle. Então, a gente vê aqui que ele tem a diferença, né, da quantidade de filhos que tem Judá é por causa disso, porque ele saiu muito cedo da casa dos pais e já começou a ter os filhos, né? Issachar, o líder foi Netanel, e da tribo de Issachar foram 54.400, de Zebulun, 57.400, da meia tribo, né, de Yosef, da tribo de Yosef, de Efraim, 40.500, na tribo de Manassé foi 32.200 e na tribo de Benjamim, né, 35.400. Tá bom, querida, obrigada. Dan, o líder é Arriese, 62.700, também já tinha muito, quase 100 mil pessoas, né, também. Asher, 41.500 e Naftali, 53.400. Gad, 46.650, né? Então, a gente vê aqui que isso tudo foi no segundo ano, então, com certeza, todos eles saíram, né, de Israel. O quanto de pessoas que saíram. Aí a gente vê aqui no acampamento, o Eterno manda, né, eles formarem o acampamento do jeito que o Eterno falou que fosse formado o acampamento de Israel, tribo por tribo. Quando fossem caminhar, ia caminhando daquele mesmo jeito que era o acampamento estava montado, daquela mesma ordem ele ia seguir, entendeu? Então, do acampamento de Ruben, ele compunha da tribo de Ruben, Shimon e Judá.
A gente não vê aqui falar de Levi, porque Levi não foi contado, porque Levi não teve herança, tá, na terra. O povo de Levi, a tribo de Levi, era a herança, era o povo, a herança deles era Deus, entendeu? Olha que herança. Quem não queria participar dessa tribo? 151.400, o total do acampamento de Rubem, que compunha de Rubem, Simão e Judá, né? E Erudá. E da tribo de Sarrá e Zebulum, Gade, Rubem e Shimon. Issachar, Zebulum e a tribo de Yosef e Menaché. 186 mil, Judá, Issachar e Zebulum. 186.400. Já na tribo de Efraim, Manassé e Benjamim, 108.100. Da tribo de Dan e Arriese, Arriese é o líder, né? Asher, Paguel, tribo de Dan, 62.700. E da tribo de Asher, o líder é Paguel, 41.500. Desses aqui, e Naphtali, 53.400. Então, a gente já vê aqui, da primeira parte do acampamento, que são 3 tribos, 151.400. Da segunda, que são mais 3, que o total são 12, 186.400. Da terceira, que soma Efraim, Manassé, Benjamim, 108.100. E a quarta, 157.600. Então, a gente vê aqui uma quantidade enorme só de homens, só do exército. Shalom, Emiúde. Edson, tudo bom? Então, aqui, eu vou puxar aqui, a gente vai falar como que era colocado, né, como é que era feito a divisão do acampamento do povo. Os levitas, identificados de acordo com a tribo de seus pais, não foram contados junto deles. Deus falou a Moisés dizendo: somente não contarei a tribo de Levi. Estamos no capítulo 2, 49. Somente não conte a tribo de Levi. Não calcule o número deles junto com os filhos de Israel. Você encarregue os levitas do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios, de tudo que pertence. Eles carregarão o tabernáculo. Então, por exemplo, quando eles paravam, ia montar o tabernáculo, se precisasse montar o tabernáculo, teve lugares, gente, que eles pararam, que eles ficaram algum tempo, mas teve lugar que parou que ele ficou um dia apenas, entendeu? Então, a tribo de Levi, ela era responsável por montar o tabernáculo, desmontar o tabernáculo, carregar, cada um tinha sua função, tá? Imagine essa quantidade de gente e para carregar mudança, né, que todo mundo armavam tendas, e carregar a mudança também do Beit HaMikdash, do Mishkan, entendeu? Não tinha o Beit HaMikdash ainda, do Mishkan, que era o tabernáculo móvel, né? Quando o tabernáculo partir, os levitas o desmontarão. Quando o tabernáculo acampar, eles armarão. Qualquer pessoa não autorizada que aproximar será morta. Então, aquele negócio de você querer ajudar, querer fazer alguma coisa, aqui não funcionava, não poderia funcionar. Quando os filhos de Israel acamparem, cada indivíduo estará em seu próprio acampamento, e cada um deverá ficar em sua divisão, e os levitas acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, de modo que não haja nenhuma ira sobre a congregação dos filhos de Israel. Os levitas guardarão o tabernáculo do testemunho. Os filhos de Israel fizeram tudo conforme Deus ordenou a Moisés, e assim eles fizeram. Capítulo 2 de Números, tá? Versículo 1. Deus falou a Moisés e a Arão dizendo: os filhos de Israel acamparão próximo à sua divisão, sinalizada por sua bandeira. Gente, quem puder, curte e compartilha, por favor. Nunca foi tão fácil disseminar a palavra do Eterno, fazer o serviço de evangelizar. Nunca foi tão fácil.
Muito obrigada, gente. Os filhos de Israel acamparão próximo à sua divisão, sinalizada por bandeira. Cada acampamento tinha sua bandeira e a sua casa paterna. Eles acamparão em torno da tenda da reunião. Acampando à frente no leste estarão a divisão do regimento das 3 tribos conhecida como o acampamento de Erudá. Os líderes descendentes de Erudá são Nachon. A gente vê, gente, a importância desse camarada aqui, esse Nachon. Esse Nachon, para alguns que... Porque tem muitas pessoas, a maioria dos que ouve os meus shiur são do judaísmo messiânico, mas tem pessoas também que são mais ortodoxas. Ortodoxa não tem ortodoxo que me assiste não, mas tem aqueles que não creem no testemunho de Yeshua, de Jesus, não creem que ele é o Messias, e isso sem problema nenhum. E tem muitos cristãos que nos assistem também. A gente vê, se você olhar lá na linhagem de Yeshua, de Jesus, você vê que tá a linhagem de Nachon vem dele, entendeu? Filho de Aminadav, a apuração de sua divisão, 74.600. O acampamento perto dele estará a tribo de Issacar, e o líder dos descendentes de Issacar é Netanel. A apuração de sua divisão foram 54.400. O líder das descendentes de Zebulun, Eliabe, filho de Helom. A apuração de sua divisão foi 57.400, a soma total 186.400, que é aquela soma total que eu fiz anteriormente. Ao sul estará a divisão, eu vou só um minutinho que eu vou ligar aqui, atualizar o computador, e vou colocar a... e 6.500. Já a de Shimon, o líder é Shelumiel. A apuração é 59.300. E o líder dos descendentes de Gad é Eliassaf, filho de Reuel. A contagem de sua divisão é 45.650. Toda a apuração para o acampamento de Reuven é 151.450. Quando todos os acampamentos viajarem, eles viajarão segundo o seu lugar. É aquilo que eu estava falando anteriormente. Na mesma posição que estava o acampamento, eles iam desmontar e ia seguir naquela mesma... É ordem, as coisas do Eterno tem ordem e decência, não é aquele troço bagunçado, não. Eles viajarão como seus acampamentos. Cada pessoa estará em seu lugar, cada uma com a sua divisão. Ao oeste estará a divisão dos regimentos das 3 tribos conhecido como acampamento de Efraim. O líder dos descendentes de Efraim é Elishamá, filho de Mil, e a apuração para sua divisão 40.500. Perto dele estará a tribo de Menaché. O líder... Só um momento que eu vou... Estou reiniciando aqui o computador. O líder dos descendentes de Menaché é Ganiel, filho de Pedazul. A apuração para a sua divisão é 32.200. Foi o menor que foi contado, foi Menaché. A divisão completa pela tribo de Beniamim, o líder do descendente de Benjamim, é Avidã, filho de Guidoni. A apuração para sua divisão é de 35.400. Toda a contagem para sua divisão do acampamento de Efraim foram 108.100. Eu fiz a contagem certinho, viu? Quando todos os acampamentos viajarem, eles irão em terceiro lugar. Ao norte estará a divisão
do regimento de 3 tribos conhecido como acampamento de Dan. O líder do descendente de Dan é Arriezer, filho de Amishadai. A apuração da sua divisão é 62.700. Bem extensa também, a tribo de Dan, né? Gente, o computador, ele reiniciou logo na hora do shiur, gente. Olha só. Acompanhando o próximo dele está a tribo de Asher. O líder dos descendentes de Asher é Pagiel, filho de Ocrã. A apuração para sua divisão é 41.500. E a tribo de Naphtali, e o líder descendente de Naphtali é Ahirá, filho de Enã. A apuração para sua divisão é 53.400. Toda a apuração para o acampamento de Dan é 157.600. Quando todos os acampamentos viajarem organizados em divisões, eles serão os últimos a viajarem. Essas são as apurações dos filhos de Israel, de acordo com as suas casas paternas. A apuração para todos os acampamentos, em todas as suas divisões, o total foi 603.550. Imagine, isso só de homem de 20 anos acima, que era contado para o exército. Agora imagine, mulheres, filhos. Você acha que esses homens aqui, a partir de 20 anos, que estavam tudo casando, às vezes o de 19 já tinha filho? Imagina, quantas pessoas passaram. Vamos contar ali, que cada homem, 603.550, que cada homem tivesse uma mulher. De 603 dobra. Já dá 1.206 pessoas. Aí se você conta aqui, se cada um tivesse um filho, já dá 1.812, se eu não me engano, e 200. Agora, você acha que com o crescimento desse cada um tinha um filho só? Até parece. Benjamim, quando Benjamim foi lá e conheceu Yosef, ele já tinha 10 filhos. Ele já tinha 10 filhos. Imagina. Os levitas não foram contados entre os restantes dos filhos de Israel, conforme Deus tinha ordenado a Moshe. Os filhos de Israel fizeram tudo conforme Deus ordenou a Moshe. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, gente. Gente, eu queria tanto mostrar a imagem para vocês. E o WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não vou conseguir ligar o WhatsApp, porque eu preciso ler o QR Code. E eu estou usando o celular para ler o QR Code. Peraí. Ó, gente, quem sabe faz ao vivo. Quem não faz, tenta fazer. Espera um pouquinho, porque tá na manivela ali, tá? Os filhos de Israel fizeram tudo conforme Deus ordenou a Moshe. Eles acamparam de acordo com as suas divisões e assim viajaram de modo que cada um estava com a sua família de acordo com a sua casa paterna. Estes são os descendentes de Aharon e Moshe. Estes são os descendentes de Aharon e Moshe no dia que Deus falou a Moshe no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Aharon: Nadav, o primogênito, Abihu, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes do filho de Aharon, que foram ungidos sacerdote, consagrado para servir como sacerdote. Nadav e Abihu morreram diante de Deus, quando trouxeram fogo estranho perante Deus no deserto do Sinai. Foram aqueles que ofereceram fogo estranho, né? Eles morreram no dia da inauguração, entendeu? Então, eles nem... praticamente não fizeram serviço nenhum. Logo no primeiro dia já aconteceu aquela tragédia que eles morreram, né? Tá difícil, hein? Eles não tiveram filhos. Eleazar e Itamar serviram como sacerdote na presença de Aharon, o pai deles. Deus falou a Moshe dizendo:
aproxime a tribo de Levi e coloque diante de Arão, o sacerdote, e eles o servirão. Então, assim, todo mundo pensa que todo levita é sacerdote. Não. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote, tá? E preservando o seu cargo e o cargo de toda a comunidade ficando na tenda da reunião para realizar o serviço do tabernáculo. Eles guardarão todos os utensílios. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a imagem. Aqui, olha. Eu vou virar um pouquinho o telefone para vocês entenderem um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Espera aí só um pouquinho, vou virar aqui um pouquinho, tá? A orientação está bloqueada, gire o dispositivo. Então, não tem como eu mostrar ele. Olha aqui. Vê se vocês conseguem entender, ver certinho aqui, olha. Ó, aqui é o aqui é o tabernáculo. Aqui está as tribos, né? Gerson, a tribo de Gerson, Merari e Coate, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Eles estão aqui, ó, protegendo em volta do tabernáculo. Tá conseguindo enxergar aqui, ó? Aqui, tá vendo? Essas três aqui, ó, tá vendo? Tá saindo uma fumaça aqui? Esse aqui é o tabernáculo e as três tribos em volta. Aí tem a tribo de Judá aqui, de Sarrá e Zebulon aqui. E logo depois tá Rubem, Shimeon e Gade, tá vendo? Logo depois, Dan, Asher e Naphtali. E atrás, Efraim, Manassés e Benjamim. Do jeito que está aqui, do jeito que vocês estão vendo ela aqui, do jeito que está aqui, quando saía a nuvem, andava, né? Quando a nuvem andava, aí o acampamento ele tinha que andar também, certo? Quando a nuvem andava, ele tinha que andar também. Só que quando a nuvem parava, eles tinham que parar. Eles andavam do mesmo jeito, nessa mesma ordem que estava aqui. O povo, o pessoal de Gade aqui, ó, nessa ordem, Simeão aqui, Rubem aqui, Judá na frente com Issachar e Zebulon, Dan aqui está Moshe e Aharon, né? E aqui está Coate, Merari, aqui, ó. Aqui é Coate, aqui é Gerson, aqui é Merari. E aqui é Moshe e Aharon, entendeu? Porque vocês não podem esquecer que Moshe é levita, né? Claro que não, né, gente? Se Aharon é levita, Moshe é levita. Eles são irmãos. Deu para entender certinho? Conseguiu? Aí ter essa noção aí, ó. Tá, o nome tá assim porque o nome tá em hebraico, tá, gente? Que é o nome real deles. Ficou bem entendido? É muita gente. E o impressionante é a ordem que saía o acampamento. Imagine, não tinha, se bem que era deserto, né? Não tinha estradinha para eles passar, entendeu? Pensa tanto, a quantidade. Você pensa que é pouquinho? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, Gade, você vê aqui, são 46.650 pessoas, 40, só aqui, entendeu? Aqui, olha como é que a tribo de Judá era tão grande, olha. Eu acho que a tribo de Judá e Dan eram os maiores, né? Que Judá tinha 70 e poucos e Dan 60 e poucos, entendeu? 603.000 pessoas contado de acima de 20 anos para cima. Agora imagine mulheres, crianças, entendeu? Deu para ver certinho, gente?
preservando em seu cargo o encargo de toda a comunidade, ficando na tenda da reunião para realizar o serviço do tabernáculo. Eles guardarão todos os utensílios da tenda da reunião, assumindo a tarefa dos filhos de Israel para cumprir o serviço do tabernáculo. Dê os levitas para Aarão, seus filhos, e eles serão dos filhos de Israel, dedicado a ele. Encarregue a Aarão os seus descendentes para que eles guardem seu sacerdócio. Qualquer pessoa não autorizada que aproximar será morta. Deus falou a Moshe dizendo: Eis que eu peguei os levitas dos filhos de Israel no lugar de todos os primogênitos de cada útero entre os filhos de Israel. Os levitas são meus, e eu havia escolhido primeiramente os primogênitos, porque todo primogênito tornou-se meu no dia em que eu matei todos os primogênitos no Egito. Eu então santifiquei para mim todo primogênito de Israel, homem e animal, igualmente. Eles sempre serão meus. Eu sou, aqui está em caixa alta, né? De Iod, rei, Vav, rei. E o Eterno falou a Moshe no deserto de Sinai, dizendo: faça uma apuração dos descendentes de Levi. Agora aqui foi uma contagem separada. Eles não foram contados entre os filhos de Israel, todas as tribos. Façam uma apuração dos descendentes de Levi, todo aquele de acordo com a sua casa paterna. Conte todo o varão, a partir de 1 mês de idade. Moshe contou de acordo com a palavra de Deus, conforme ele tinha sido instruído. E este era o nome dos filhos de Levi: Gerson, Querate e Merari. E este eram os nomes dos filhos de Gerson. Se eu não me engano, Merari era o nome de uma das filhas de Davi, eu estou enganada. Eu acredito, não, de Davi não, de Shaul. E este eram os nomes dos filhos de Gerson, para suas famílias, Livne e os filhos de Gerson, para suas famílias, Livne e Shime. E os filhos de Querate, para suas famílias, Anrã e Tsahá. Anrã é o pai de Moshe e Arão. Hevron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias, Macri e Mushi. Essas são as famílias de Levi, segundo as casas de seus pais. A contagem de Gerson, a família Livne e a família Shime, pois esta era a família de Gersonita. Contando todo varão, com 1 mês ou mais foram apurados 7.500 dos Gersonitas, 7.500 da família. A família Gersonita acompanharia atrás do tabernáculo ao oeste. Atrás do tabernáculo ao oeste. O líder da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. A tarefa dos descendentes do Gersonita, envolvendo a tenda da reunião, era o tabernáculo. Jonatas, que era o melhor amigo de Shaul, tinha Jonatas, tinha aquela menina Mical, que falou, né, zombou de Davi, porque ele falou que ele estava dançando nu, sem essa tal. Espera um pouquinho. Sem a roupa dele, né, de rei. Mical, Jonatas e esqueci o nome, mas ele teve uns 5 filhos, 5, 6 filhos. O pai daquele menino de Mefibosete, Esbozete também. A tela da entrada
Shalom, eu estava fazendo a transmissão, mas deu um problema no áudio. Começamos novamente. Depois eu vou fazer um recorte aqui para não ficar o vídeo não ficar quebrado. Não sei, agora nem sei nem onde parou, mas eu vou voltar aqui só um pouquinho. Eu acho que a última coisa que eu estava falando que era sobre a Merari, o amigo que perguntou se Saul tinha filhos. Tinha, ele tinha Mical e ele tinha uma outra filha que não vou me lembrar do nome do rapaz, que ele tinha falado que essa filha iria casar com Davi e ele deu ela para um outro homem, entendeu? Padiel, não me lembro. E teve o Jonatas, se eu não me engano, o Isbosete, que é o pai de Mefibosete, se eu não me engano. A memória não está naquelas coisas, não. Deus falou a Moshe no deserto de Sinai, dizendo: faça uma apuração dos descendentes de Levi, todo aquele que de acordo com sua casa paterna, conte todo varão a partir de 1 mês de idade. Moshe contou de acordo com a palavra de Deus, conforme ele tinha sido instruído. Este era o nome dos filhos de Gerson, Querate e Merari. E este era o nome dos filhos de Gerson para suas famílias, Livni e Shimi. E os filhos de Querate para suas famílias eram Anrã e Itsahá, e Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias, Marli e Mushi. E essas são as famílias de Levi, segundo as casas de seus pais. A contagem de Gerson, a família de Livni e a família de Shimi, pois essa era a família dos Gersonitas. Contando todo varão com um mês ou mais, foram apurados 7.500. As famílias de Gersonita acompanhariam atrás do tabernáculo a oeste. O líder da casa paterna dos Gersonitas era Eliasaf, filho de Lael. A tarefa dos descendentes de Gershon, envolvendo a tenda da reunião, era o tabernáculo. A tenda, sua coberta e a cortina da entrada da tenda da reunião. As cortinas do pátio e a tela na entrada do pátio, que é em torno do tabernáculo, e o altar e as suas cordas, bem como todo o trabalho envolvido. A gente vê aqui que todos eles tinham sua função. Não adianta ter a tribo de Zebulun ou de Rubem se meter no serviço de Levi, da tribo de Levi. Por quê? Porque senão uns ia pegar uma ferramenta, olha a quantidade de gente que tinha ali. Aí se um pegasse uma tenda, outro pegasse um colchete, outro pegasse uma coluna, uma estaca, no final já não sabia com quem estar e iria assumir. Então o certo é ter ordem e cada pessoa ter a sua função. A contagem de Querate, a família Arami e a família Itchari, a família Hevroni e a família Ozieli. Todas eram as famílias de Querate. Os números de todos os homens de idade de 1 mês para cima somou 8.600. Os guardiões da carga do santo, eles eram responsáveis pela carga de carregar todos os utensílios que ficavam ali na tenda do santo, né? Na tenda da reunião. As famílias descendentes de Querate acompanharam lá do sul do tabernáculo. O líder da casa paterna da família de Querate era Elitsafã, filho de Ziel. Ao encargo deles era a arca, a mesa, a menorá, os altares e os utensílios sagrados. Para esses, a cortina e todo o trabalho associado a esses itens. O dirigente dos líderes levitas será Elazar, filho de Aharon, o sacerdote. Ele nomeará os guardiões dos deveres sagrados. Eleazar queria colocar quem iria ficar a cargo de quê. A família de Merari incluía a família de Marli e a família de Mushi, pois eram eles a família de Merari. A apuração deles, contando cada varão com 1 mês ou mais, foram de 6.200. O líder da casa paterna da família de Merari era Suriel, filho de Abihail. Eles acamparam ao lado norte do tabernáculo. A tarefa indicada para os descendentes de Merari era cuidar das vigas, barras, pilares e bases do tabernáculo, todos os seus utensílios e tarefas associadas, assim como os pilares, bases, estacas, cordas do átrio em torno, e acampando em frente ao tabernáculo, em frente da tenda da reunião. A leste estava Moshe, Aharon e seus filhos, que são os guardiões dos deveres do santuário.
deveres dos filhos de Israel. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar será morta. O total da apuração dos levitas, varões com 1 mês ou mais, cuja linhagem familiar foi verificada, contada por Moshe e Aharon, pela palavra de Deus, foi de 22 mil. A gente fala linhagem verificada porque o que acontece? O povo saiu, uma grande mistura de povos saíram com eles, entendeu? Na Torá oral fala que 70 nações saíram junto com o povo de Israel. Então imagine, algumas pessoas que não eram de outras nações, que não fazia parte da tribo, está ali contado como a tribo, né? Como o povo da tribo, naquele momento, que não tinha necessidade disso, né? E Deus disse a Moshe: faça uma apuração dos varões primogênitos entre os filhos de Israel, que estão com 1 mês de idade ou mais, e tome um censo de seus nomes. Tome os levitas para mim. Eu sou Deus. Em lugar de todo israelita varão primogênito, toma os animais dos levitas em lugar dos animais primogênitos de Israel. Moshe fez uma apuração, todos os varões primogênitos dos filhos de Israel, conforme Deus tinha ordenado, de acordo com o número, incluindo seus nomes. A apuração de todos os primogênitos, com 1 mês de idade ou mais, foi de 22.273. E Deus falou a Moshe dizendo: tome os levitas em lugar de todos os varões primogênitos, filhos de Israel. Então, a quantidade de levita foram 22 mil. 22 mil. E a quantidade de primogênito foram 22.273. 22.273. Mas o que... Aí a gente fica a pergunta, o que vai fazer com essa diferença de 273 pessoas? Entendeu? Porque o Eterno falou para tomar, de acordo com o número, incluindo seus nomes, a apuração dos primogênitos com 1 mês de idade ou mais. Foram 22.273. Deus falou a Moshe dizendo: tome os levitas em lugar de todos os varões primogênitos, filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos animais deles. E os levitas serão meus. Eu sou o Deus. Pelos 273, a pergunta que eu fiz agora, pelos 273 que devem ser redimidos dos primogênitos dos filhos de Israel, que excedem sobre o número de levitas. De cada primogênito, pegue 5 shecalim por cabeça, de acordo com o shekel santificado, onde o shekel é 20 gueras. Deu o dinheiro a Aharon e os seus filhos como um resgate para os primogênitos que estão em excesso sobre os levitas. Moshe pegou o dinheiro do resgate, dos que sobraram, dos redimidos pelos levitas. Ele pegou o dinheiro dos filhos de Israel, os primogênitos, 1.365 shecalim santificado. Oi, Arielle. Moshe deu o dinheiro daqueles que foram remidos a Aharon e os seus filhos, conforme a palavra de Deus, conforme Deus ordenou a Moshe. Deus falou a Moshe e a Aharon, dizendo: levante a soma dos descendentes de Querari, dos levitas, verificando a linhagem familiar, seguindo a casa paterna. Escolheram somente aqueles dos 30 aos 50 anos. Verifica a linhagem familiar seguindo a casa paterna. Aqueles de 30 aos 50 anos de idade, de todos que estejam aptos para participar do serviço, de carregar para trabalhar na tenda da reunião. Então, para fazer o serviço na tenda da reunião, o serviço espiritual, ele tinha que ter de 30 a 50 anos. O seguinte é a serviço dos descendentes de Querari na tenda da reunião, a santidade das santidades. Quando o acampamento está prestes a viajar, Aharon e seus filhos virão, baixarão a tela de partição e com ela eles cobrirão a arca do testemunho, para eles não olharem para a arca. Deverão colocar sobre ele uma cobertura de pele de tarraxe. Tarraxe, gente, alguns estudiosos dizem que é o unicórnio, a pele do unicórnio. E em cima daqueles do que eles estenderam um pano de lã turquesa. Eles estenderão um pano de azul turquesa. Em seguida, eles devem colocar suas barras no lugar e eles estenderão um pano turquesa na mesa dos pães multifacetados e deverão colocar nele as formas, colheres, suportes, molduras de coberta e o pão perene sobre o pão da preposição. Pode então ser colocado sobre ela. Sobre tudo isso, eles colocarão uma vestimenta de lã carmesim e a cobrirão com uma coberta de pele de tarraxe. Eles então colocarão suas barras de transporte no lugar. E eles pegarão uma vestimenta de lã turquesa e cobrirá a menorá brilhante,
junto com seus recipientes de óleo, pinças dos pavios, pás de cinza e recipiente de óleo usado para ela. Gente, olha o critério para poder carregar. Para você carregar, ela não era levada assim, ó, na mão, botava dentro da carroça, não. Eles primeiro, a arca, eles vinham com um pano, abaixavam um pano para ninguém olhar, um pano sobre ela, tampava ela. Depois eles vinham com aquelas, os varões, né, para poder carregar, entendeu? Era muito sério, gente. Eles não queriam correr o risco de morrer fazendo serviço eterno. A menorá e todos os seus utensílios serão colocados numa coberta de pele de tarraxe e conectadas com barras. Eles estenderão um pano de lã turquesa sobre o altar de ouro e então o cobrirão com uma capa de pele de tarraxe. Eles então fixarão as suas barras e tomarão todos os utensílios de serviço do santuário e o colocarão dentro de uma vestimenta de lã turquesa. Eles serão então cobertos com uma capa de pele de tarraxe e colocados sobre uma estrutura de transporte. Eles removerão todas as cinzas do altar de cobre, e colocarão um pano púrpura sobre eles. Eles colocarão sobre eles todos os utensílios que são usados para o seu serviço, tais como os braseiros, garfos para carne, pás, bacias, bacia de sacrifício e todos os utensílios de altar. Eles cobrirão com uma capa de pele de tarraxe e fixarão suas barras de transporte quando o acampamento estiver pronto para viajar. Aharon e seus filhos devem finalizar a cobertura dos sagrados e depois os utensílios sagrados. Depois virão os descendentes de Querate para carregar esses itens, mas eles não devem tocar os sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Isto é o que os descendentes de Querate deverão carregar na tenda da reunião. E Eleazar, o filho de Aharon, o sacerdote, foi nomeado para carregar o seguinte: o óleo da iluminação, o incenso perfumado e a oferenda de farinha para sacrifício permanente e o óleo da unção. Ele estará também. Ele estará também incumbido de todo o tabernáculo e todos os seus conteúdos, o santuário e o seu utensílio. Ele também era encarregado da carga dos filhos de Querate, para designar cada homem qual a sua tarefa e responsabilidade. O tabernáculo e tudo que está nele, incluindo todos os itens mencionados acima. Não façam, Deus falou para Moshe e Aharon, dizendo: não façam com que a tribo das famílias de Querate seja extinta entre os levitas. Isso é o que vocês devem fazer para que eles sobrevivam e não morram. Quando vierem para a santidade das santidades, Aharon e seus filhos primeiro virão e colocarão cada homem individualmente para realizar o seu serviço transportando sua carga. Eles não devem vir para ver os seus utensílios sagrados, sendo empacotados para que eles não morram. Voltou. Menino, foi o... Alguém me ligou e o Bluetooth entrou e deu esse problema. Mas eu fiz esse pedaço aqui, né? Um vídeo menor, e depois eu vou unir os dois para não ficar os vídeos perdidos, entendeu? Depois você volta lá, Edson, para você ver a resposta dele lá sobre Saul e as filhas dele, que ele tinha filha assim, entendeu? Então, gente, a gente vê aqui a responsabilidade que a gente tem, né, com as coisas, com o utensílio do Eterno. Eu não gosto muito de espiritualizar a questão da sinagoga, de falar que a sinagoga é uma casa de Deus. É um pequeno santuário, digamos assim, que você ora, que você faz as suas orações, mas assim... tem pessoas que não têm o devido zelo, tem muitas pessoas que têm zelo, mas tem outras pessoas que não têm o devido zelo com a casa do Eterno, às vezes pessoas que nem... Não tem como a gente saber o proceder das pessoas, você não está 24 horas com a pessoa, então você não pode dizer que a pessoa anda certinho ali nas mínimas... não vou falar nas mínimas coisas, porque todos nós erramos e falhamos, mas assim... Eu acredito que o mínimo seria guardar Shabat, comer caché, não comer carne com sangue,
relações sexuais ilícitas, então tem que tomar cuidado com isso. Se homem, circuncidar, entendeu? Porque para você ser servo do Eterno, você tem que se circuncidar, não tem jeito, entendeu? Você pode, digamos, ser um simpatizante. Se você não faz circuncisão, não tem como você falar que fez aliança. Você não tem aliança com o povo de Abraão, entendeu? É só a gente voltar lá em Gênesis que a gente vai ver tudo certinho. Então, precisa de pequenos detalhes. Então, assim, nem sempre você vai ver pessoas que têm o mesmo temor tomando conta das coisas, entendeu? Fazendo serviço do Eterno. Então, por exemplo, se fosse uma pessoa, hoje em dia, se a pessoa, Hasve Shalom, tem relação lá com a sua mulher está nidá, e vai fazer o serviço de Shabat, entendeu? Se fosse no tabernáculo, a pessoa ia morrer, entendeu? Ia ser consumida, igual morreu na Davihu. Agora, nas sinagogas, não acontece isso, entendeu? Então, não tem como você comparar a questão de santidade com o tabernáculo ou com o Beit HaMikdash, entendeu? Mas a gente vê aqui o Eterno falando, dando instrução certinho, onde cada um ia ficar, qual o posto de cada um, quando andasse, como que seria, tudo direitinho, sem bagunça, entendeu? Então, onde você vê bagunça, onde você vê desordem, não tem, a mão do Eterno não tá ali não, tá? Então, você vigia bem, abre os seus olhos, tira as escamas que estão nos olhos, entendeu? E a gente vê a questão de carregar os rapazes, os levitas, né? Eles foram ordenados para poder carregar, né? Tem as funções deles de carregar, de desmontar, mas naquela parte do sagrado ali, primeiro tinha que vir Moshe, Aharon, o sacerdote, vir tampar certinho para poder que não morresse alguém, porque senão o pessoal da tribo de Kehat iria morrer, entendeu? O Eterno iria consumir. Então a gente tem que ter muito cuidado na avodá, no serviço que a gente faz para o Eterno, entendeu? A gente, outrora, a gente estava num mundo que não tinha, a gente não tinha zelo, entendeu? Com as coisas do Eterno. Como o Davi da Mary falava, o teu zelo me corrói, porque ele tinha muito zelo, muito cuidado com as coisas do Eterno. E é isso que a gente tem que ter muito cuidado, entendeu? Eu não digo assim de você adorar uma coisa, digamos, eu tenho aqui o Rumash da Torá, eu ficar adorando, achando que tem alguma santidade, não. Tem santidade no que está escrito, entendeu? Eu não posso adorar, mas eu posso cuidar bem, cuidar com carinho, não misturar ele com outros livros, não deixar de jogado, entendeu? Porque aqui é o mínimo que eu posso fazer, entendeu? Quem dera, oxalá a gente estivesse lá tão pertinho, oxalá se a gente tivesse o templo para poder ter esse zelo hoje com o templo, mas a gente não tem, então a gente tem que tentar se apegar naquilo que a gente tem, entendeu? Que é o Sidur, que é a Torá, os homens do Talit, entendeu? Usar o tzitzit, é um mandamento, gente. Às vezes você não pode fazer um mandamento, faz o que você pode, até você se conseguir se restabelecer e fazer todos os mandamentos que o Eterno pede. Ah, você não conseguiu se circuncidar porque você mora num local que não tem, você ainda não tem dinheiro, condição de fazer uma viagem e até um hotel para poder fazer a circuncisão. Enquanto você não tem, faça o que você pode. Já vai desviando de alimentação impura, já vai guardando o Shabat, entendeu? Porque você entende que se você não guardar o Shabat, se você não comer kasher, não adianta você vir lá em Pêssega e ir para a sinagoga. Não adianta lá em Pêssega você tirar o hametz. Ou ir na sinagoga em Pêssega, ou fazer o memorial da Páscoa, né? Não adianta. Ou você fazer isso tudo e lá no dia 10 de dizer você querer fazer o jejum. Entendeu? Não adianta. Não tem como você fazer uma coisa sabendo que daqui a pouco você vai fazer tudo errado, achando que a gente engambela Deus, a gente não engambela Deus, entendeu? Deus sabe até dos nossos pensamentos, imagina das nossas atitudes. Então a gente tem que se consertando aos poucos, entendeu? É fácil? Não é. É muito difícil, mas é muito bom, entendeu? Uma coisa eu posso dizer, é muito bom. Eu hoje, se alguém fala bem assim,
Hoje eu não tenho problema de dormir, hoje eu não tenho problema de saúde, eu não tenho problema de dívida, a dívida tem problema comigo, eu não tenho problema com ela. Entendeu? Então eu não tenho problema. Ah, tem problema mental, talvez as outras pessoas podem achar. Eu não acho. Entendeu? Não, a gente, entendeu? Porque a gente se apega no eterno. Aí tem muitas pessoas que falam bem assim, nossa, eles se apegam num Deus lá que mandou matar mulher, criança, animais. Gente, a gente é muito hipócrita, né? Pensa bem. Quem tem filho aí e tal, seu filho saiu lá na rua, o coleguinha foi. Todo dia o coleguinha vai e bate nele, tal. Todo dia ele chega em casa machucado. Dá vontade de você fazer o quê? Agora imagine o povo vir lá atacar mulheres, atacar criança, vir na covardia contra o povo do Eterno. Você acha que o Eterno ia tomar decisão? Não ia vir para cima? Até eu ia com a Dugan se eu puder. Entendeu? Então, gente, esse foi o shiur de hoje. Ficou alguma dúvida? Ó, tem um outro shiur lá, volta lá, estudem, tá? E pode fazer revisão, gente. Tem Bereshit, tem Noa, tem umas 2 paraxás de Bereshit desde o outro ano, tem Noa, tem falando sobre os níveis de céu, os níveis de anjos. Então, tudo aqui, você vai lá na playlist, tem os níveis dos anjos, de céu, entendeu? Tudo falando sobre se a gente acredita ou não em reencarnação, falando sobre as festividades. Vai lá, gente, faz mal. Você está lavando vasilha, você está dirigindo, bota lá, vão estudar, vão ajudar. Aí você vai aprendendo, passa para frente, entendeu? Porque se você aprender a Torá e não passar para frente, gente, é a mesma coisa que você não tiver aprendido, tá? Sabe? É uma parada. Tem uma parábola de uma dracma perdida, alguma coisa assim? Então. Shalom a todos. Laila Tove. E desde já um Shabbat Shalom, daqui a pouco já é Shabbat. Então, desde já um Shabbat Shalom, que nós tenhamos um Shabbat abençoado, que o Eterno possa conectar conosco nesse Shabbat, que a gente tenha um ótimo Erev Shabbat, que a gente possa organizar a nossa casa, fazer o nosso jantarzinho especial, que nós possamos